assim, né, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Nós estamos ainda observando os médiuns, uma reunião mediúnica, observando todos os fenômenos que ocorrem numa reunião mediúnica para a incorporação, para a assistência aos espíritos necessitados, né? Então aqui o Hilário, que é também um médico, que está junto com o Gravis, que também é um médico, né, que estão estudando a mediunidade junto com o Alves, ele faz uma colocação que não será, porém, tão fácil estabelecer a diferença entre a criação mental que nos pertence daquela que se nos incorpora à cabeça, ponderou, né, o Hilário, que é a questão que nós fazemos às vezes. O médium consciente, via de regra, ele se questiona, né? Puxa vida, será que é meu? Será que não é meu? Esse é o receio básico do médium, de qualquer médium, principalmente consciente, né? Será que é meu? Será que esse pensamento que está vindo, esse sentimento, será que são meus ou são de algum espírito que está próximo a mim? Né? Então, o Hilário está falando assim, não é tão fácil, não deve ser tão fácil a gente perceber a diferença de uma criação nossa, de algo que vem incorporar-se à nossa cabeça. Né? Sua afirmativa carece de base, exclamou o assistente Alves. Quer dizer que não é verdade isso. Né? Essa afirmação do Hilário não é verdade, não é tão difícil assim. Qualquer pessoa que saiba manejar a própria atenção observará a mudança, de vez que o nosso pensamento vibra em certo grau de frequência a concretizar-se em nossa maneira especial de expressão, no círculo dos hábitos e dos pontos de vista, dos modos e do estilo que nos são peculiares. Então, olha, se nós tivermos o mínimo de autoconhecimento, conhecimento de nós mesmos, de autoobservação, de autopercepção, nós vamos identificar a diferença entre um pensamento que nos é sugerido e um pensamento que nos é próprio. É isso que ele está dizendo aqui, né? Então a gente tem que manejar a atenção. Aí é claro, assim, a gente vê muita dificuldade nas pessoas de se auto-observarem, de se autoconhecerem, isso é verdade. Aí que está um esforço do médium de fazer esse trabalho, né, de auto-percepção. Tá? Isso daí vai no começo, né, e quando a pessoa começa, ela não sabe mesmo se ele não. Até porque não está muito acostumado a se auto-observar, a se auto-analisar, né, num ambiente silencioso, escuro, em que fica em contato com os próprios pensamentos. Por isso até que a Joana Jones ela recomenda a meditação como exercício. Porque a meditação é justamente isso, a gente busca no nosso lar, no nosso quarto, né, voltarmos um pouquinho mais para nós mesmos. Silenciarmos a mente consciente, observar os pensamentos que vão surgindo na nossa mente, no nosso campo mental. Né? Por isso que é um exercício de autoconhecimento, de autopercepção. Nós precisamos muito disso. Quando a gente silencia a mente, não é fácil isso, é um treinamento, né? Mas quando a gente consegue silenciar a mente da gente, na reunião mediúnica ou em algum outro ambiente, aquilo que chega naquele momento que você está totalmente desligado do seu dia a dia, você tem certeza que não é seu. É espírito. Uma confiança que vai crescendo com o tempo, né, com o exercício. Né? Por isso que eu recomendo no início da reunião, né, eu recomendo que as pessoas procurem silenciar o próprio pensamento, procuram diminuir o fluxo dos próprios pensamentos. Um pouquinho de exercício a gente consegue fazer isso. Né? Para quê? Para que a gente mais facilmente a gente possa discernir aqueles que são nossos daqueles que não são nossos. Porque aí, se a gente vai com esse esforço de silenciamento, a gente percebe que vem, às vezes, pensamentos diferentes, aí a gente detecta mais facilmente. Em várias situações a gente consegue perceber isso, né? Numa delas que eu me lembro bem, assim,
incrível, né? Aquele filtro, né? Às vezes um médium mais indisciplinado, do jeito que vem, vai, né? Só que também muitas vezes perde em termos de qualidade, de filtragem, né? Poderia filtrar. Acontece no dia a dia. Até porque somos médiums geralmente indisciplinados, né? 24 horas e indisciplinados. Então, do jeito que vem, vai, né? Aí a pessoa fala assim, comigo é assim. Né? Eu sou espontâneo mesmo. Sai de baixo, né? A espontaneidade, do jeito que vem, aquele fluxo dos espíritos, né? Às vezes até uma palavra ofensiva, alguma coisa assim, do jeito que vem, vai também. E aí que o médium tem que saber, né, filtrar essas coisas, né? Perceber, discernir o certo e o errado. Vamos lá. E bem-humorado comentou: em assuntos dessa ordem é imprescindível muito cuidado no julgar, porque enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária, de vez que ocultamos a onda de pensamento que nos é própria. Aí continua, né? Muito interessante isso, porque, via de regra, a gente só fica reproduzindo as coisas que a gente ouve, as coisas que a gente vê, a gente fica reproduzindo. A gente se torna médium de conceitos, de informações. Na verdade, a gente esconde a onda do nosso próprio pensamento e fica reproduzindo, e fica intermediando coisas que não são nossas e nem verdadeiras, muitas vezes, e nem boas. Né? É o que ele está dizendo aqui, né? Possuímos, enquanto afinamos o critério pela craveira terrena, possuímos uma vida mental quase sempre parasitária. Por que parasitária? Porque a gente não produz nada nosso, de fato. A gente pega o conceito daqui e já passa para lá, como se fosse material de exportação. Né? Então eu pego o negócio daqui e passo para lá. Aí fala assim, só estou vendendo no preço que eu comprei. Né? Lógico, está vendendo mesmo no preço que comprou, não está acrescentando nada, né? De ser o mesmo, de análise, de discernimento, né? De utilizar a nossa onda mental para expressar aquilo de uma outra forma. Né? Aí continua, né? Vírgula aqui. Para refletir e agir com os preconceitos consagrados ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos. Quer dizer, a gente acaba agindo e reagindo dentro dos preconceitos sociais, né? Com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos. Então a gente acaba fazendo o que todo mundo faz. Não questiona nada, né? Não questiona, lê coisas e torna aquilo verdade absolutas, sem raciocinar se realmente é bom para si, bom para o outro, quais os prejuízos que geram. Porque nem tudo que está escrito tem que ser tomado como verdade absoluta do jeito que está escrito. Então a gente precisa analisar, né? Permitir a nossa própria onda, trazer para cá, para depois, se for o caso, passar para frente, né? Mas não passar daqui para lá já direto. Né? Então a gente fica agindo conforme os preconceitos consagrados, aceitos, né, socialmente, ou com a pragmática dos costumes pré-estabelecidos, que são cristalizações mentais no tempo, né? Ou com as modas do dia e as opiniões dos afeiçoados, que constituem fácil acomodação com o menor esforço. Então a gente fica só reproduzindo as modas, os conceitos, e a gente não para para analisar. Né? São cristalizações mentais no tempo. Basta, no entanto, nos afeiçoemos aos exercícios da meditação. Olha aí, tá? O Augusto está estimulando a meditação também, né? Ao estudo edificante e ao ato de discernir, para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento. Basta que a gente comece a meditar, né? A estudar de forma edificante, criteriosa, sistemática, né? E o ato de discernir, né? Para compreendermos onde se nos situa a faixa de pensamento. Quer dizer, como é que nós estamos nos caracterizando? Quais são os padrões de comportamento que nós temos mantido? Quais são os conceitos que eu tenho reproduzido? Às vezes desde a infância.
que a gente vai assimilando culturalmente, da família, da sociedade, da escola, a gente vai assimilando um monte de conceitos, e às vezes chega numa certa fase da vida, a gente começa a questionar, peraí, trago esse conceito dentro de mim, mas será que está certo? Parece que a vida está mostrando o contrário disso. Eu me acostumei com certos conceitos, mas de repente eu chego à conclusão que não eram certos, não eram verdadeiros. Eu tenho todo o direito de mudar o meu modo de pensar. Às vezes conceitos que fazem a vida inteira feliz, né? Sim. É mais fácil pensar negativamente do que conceitos saudáveis que deixam a pessoa feliz ao longo da existência. Sim. Então, o importante aqui, em se tratando de mediunidade, é que nós nos conheçamos e percebamos quais filosofias a gente tem seguido, qual padrão de comportamento a gente tem tido, a gente tem estudado o quê, a gente tem lido o quê. Porque quando vem uma onda fora disso, facilmente a gente detecta. Né? Isso aqui não tem nada a ver com o que eu estava sentindo, não tem nada a ver com o que eu estava lendo, ou não tem nada a ver comigo. Estou com um pensamento que de ódio, de irritação, de desconfiança, de mágoa, não sei nem por que está vindo isso. Não sei se já aconteceu com vocês, mas no dia a dia às vezes vem pensamentos, vem sentimentos que parece que não tem nada a ver com o contexto que você está vivendo. E você até não se reconhece. Peraí, não estou entendendo. Muitas vezes já está a ver com uma influência. Realmente aquilo já não é nosso. É importante a gente perceber isso. Porque normalmente a gente trata como se tudo fosse nosso. Né? A gente trata como se tudo fosse nosso. Não, isso aqui é meu mesmo, isso aqui é meu. Nem sempre é nosso. Né? Para a mediunidade, para o exercício da mediunidade, é interessante a gente perceber isso. Aquilo que realmente nos caracteriza daquilo que sai fora do nosso padrão. Né? E lá ele pensou alguns instantes, estampando na fisionomia o contentamento de quem fizer a importante descoberta, falou satisfeito. Agora percebo como podem surgir fenômenos mediúnicos em comezinhas situações da vida. A conclusão do Hilário. Né? Agora eu percebo, então, como é que pode surgir a mediunidade em questões muito pequenas do dia a dia, em comezinhas situações do dia a dia. Né? Tanto nos feitos notáveis da genialidade, como nos dramas cotidianos. Às vezes um cientista ou qualquer profissional que tem lá boas ideias criativas, que tem, né, soluções, às vezes para os problemas do relacionamento, para os problemas da produtividade, né, do gerenciamento das coisas, ele tem aquelas ideias maravilhosas, né, que resolvem os problemas. Né? Pode estar servindo como médium. E também naquelas situações que a gente solta aquela faísca que bota fogo na situação, que gera conflito, que gera dissensão, confusão entre as pessoas. Também podemos estar servindo como médiuns. É interessante o seu trabalho também atendendo famílias. Eu percebi já algumas vezes como acontece isso. Já assim, chega uma família muito necessitada, você acaba falando coisas que assim, você nem estava pensando aquilo, mas você acaba ajudando de forma grande a família. Depois, na hora que termina, você fala assim, nossa, algo a mais aconteceu ali na situação para orientar. E aí você percebe que houve uma intuição do que dizer, de como auxiliar. Às vezes a gente está conversando com alguém e parece que as palavras, a pessoa está com dificuldade, as palavras vêm de uma forma tão fácil. E parece que as soluções para os problemas vão surgindo de uma maneira fácil. Parece até que já estava tudo pronto. Você sente até uma energia diferente, você sente um envolvimento diferente. Né? É que pode estar realmente sendo inspirado pelos espíritos que querem ajudar a pessoa, que querem socorrê-la. Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Então, frequentemente, a ajuda que vai chegar para a gente é a ajuda que vem através de um de vocês, que fala uma coisa para mim, ou eu falo para vocês, né? Um amigo de vocês, um familiar de vocês que dá uma sugestão, né? Um conselho.
E os espíritos aproveitam, os espíritos amigos aproveitam a sua mediunidade para ajudar alguém também. Né? Então, no dia a dia, todos nós somos médiuns, né? Isso é um fato. Sim, acentuou o orientador. Agora, preocupado com o tempo que a nossa palestração consumia. A mediunidade é um dom inerente a todos os seres. Como a faculdade de respirar, e cada criatura assimila as forças superiores ou inferiores com as quais sintoniza. Então, médiuns não são seres excepcionais, eles se tornam seres excepcionais pelo como lidam com a mediunidade, com Jesus, com a caridade, com o amor, né? Com o desprendimento, com o equilíbrio. Então, se tornam seres excepcionais pelo modo como lidam com a mediunidade. Mas não é a mediunidade que nos faz excepcionais, fora do comum, não. Todos nós temos a mediunidade. Até a pessoa que, comigo não tem esse negócio de mediunidade. Eu não tenho mediunidade, porque eu não vou numa reunião mediúnica, eu não vou no centro, eu não sou nem espírita, eu não tenho mediunidade. Não. Isso é coisa que os espíritas inventaram. Muitas vezes a pessoa já está influenciada. Em várias religiões, ou em todas as religiões, já que o ser humano está em todas as religiões, em todas existe a mediunidade. Podemos chamar de inspiração superior, podemos chamar de revelação, podemos chamar de Espírito Santo que está se comunicando com as pessoas, podemos chamar do que for, profecia, a pessoa tem o dom de profetizar. Paulo de Tarso, quando ele fala dos carismas, ele falava dos tipos de mediunidades, a diversidade dos carismas. Uma das cartas de Paulo, ele fala a um o dom da profecia, a outro o dom da palavra, a outro o dom da cura, a outro. Eram as várias mediunidades. Os carismas de Paulo, aí que vem o carismático, né? Os carismas de Paulo eram os dons da mediunidade, as possibilidades mediúnicas, várias, né? Então, todos nós as temos, só que nós temos que lidar com elas de uma forma positiva, né? E alguns começam já de criança, né? Alguns já na faixa infantil já começam a manifestar a sua sensibilidade, né? Maior ou menor, até porque as crianças, muitas vezes, elas estão mais para lá do que para cá, né? A gente fala isso porque o espírito vem do plano espiritual, reencarna, e nós vamos nos enraizando na vida material devagar. Como é que é esse enraizamento? Nós vamos amadurecendo o corpo. Você vê, até a adolescência, praticamente, pré-adolescência, puberdade, nós não amadurecemos o corpo ainda. É o espírito que está enraizando ainda, o corpo está se desenvolvendo, as faculdades estão se tornando mais plenas, ela começa a ter um contato com a realidade diferenciada, começa a aprender as coisas mais amplas, a trabalhar, a namorar. É todo um enraizamento que existe na vida material. Mas enquanto a criança, o jovem não fez esse processo, muitas vezes está mais para lá do que para cá. Predomina mais a natureza espiritual ainda do que a material. Então, muitas vezes, a facilidade de percepção das crianças. Eu já atendi muitas crianças que falavam mesmo de estar vendo coisas, de estar ouvindo. Tem bastante criança que veio, ouve, percebe, né? Mas eu tinha uma senhora que trabalhava na família, né, fazendo serviços de casa, e ela falava umas coisas, sabe, assim, pra mim, que aí eu também fulano. Ela falou, olha, desde criança eu sou assim. Eu olho uma pessoa e eu sinto algumas coisas, muitas vezes cresce, às vezes a pessoa passando o período da infância vai se apagando aquela percepção. É muito comum, porque aquele processo de enraizamento, de ajustamento com a matéria vai abafando um pouco a realidade espiritual. Para recuperar isso mais tarde.
porque depois começa a entrar em contato com a religião, né? Até por necessidade, muitas vezes começa a ressurgir aquela sensibilidade. É algo também que acontece. Né? Ela tem dois evangelhos, né? Ela fala em relação. Certo. E aí, né? Vamos variar a nomenclatura que a gente usa, né? Quer dizer a mesma coisa. No final das contas. Então, continuando. Por isso mesmo, o Divino Mestre recomendou-nos oração e vigilância, para não cairmos nas sugestões do mal. Porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós. Aqui é um conceito um pouco diferente de tentação, né? Porque a gente acha que tentação é uma coisa de fora para dentro. E aqui o Espírito está falando que é de dentro para fora. Olha que interessante, ó. Na oração vigilância, para não cairmos na sugestão do mal, porque a tentação é o fio de forças vivas a irradiar-se de nós, captando os elementos que lhes são semelhantes, e tecendo assim ao redor de nossa alma espessa rede de impulsos, por vezes irresistíveis. Só é tentação se você for suscetível aqui. Sim. Por isso que deve ser de dentro para fora. Se aquilo que não significa nada para você, não vai ser tentação. Se colocar uma garrafa aqui, uma bebida, para mim não vai ser tentação. Uma outra pessoa já seria, uma outra condição. Para mim, se colocar um bolo de chocolate aqui, já vai ser a tentação, né? Já vai ser, né? Ou qualquer outra coisa da minha preferência, já vai ser uma tentação, né? Então, é uma coisa de dentro de nós que se irradia, simbolizando o objeto do nosso desejo, na verdade, né? E tecendo uma rede de impulsos, por quê? Porque vai virando um condicionamento. Nós vamos nos condicionando. Eu fiquei assustado outro dia em casa, quando eu me vi pegando o segundo prato de bolo, e quando eu sentei e vi que estava com um pedaço de bolo, que eu pensei. Eu falei, meu Deus, esse negócio está ficando feio. Ou seja, né? Eu comi o primeiro, levantei, fui, peguei, me servi. A hora que eu sentei que eu vi que estava com o segundo pedaço de bolo. Eu falei, nossa, o negócio está... Né? Mas é isso aí, vai virando um condicionamento. Até sem precisar. Vai virando um hábito. Eles fazendo nas pesquisas científicas com ratos, eles usam esse condicionamento, assim, eles veem que o rato vai até o ponto que ele morre, mas ele não consegue criar barreiras para resistir àquela ação. É verdade. Foi feita uma pesquisa com ratinhos no laboratório que colocaram água com leite condensado. Bem, né? É covardia, né? Leite condensado. Aí é covardia com o ratinho. Aí misturaram água com leite condensado e o ratinho tinha que bater a patinha dele lá. A gente vai ensinando o ratinho a fazer isso. E ele recebe uma gotinha daquela água bendita, né? E o ratinho, ele foi engordando, daqui a pouco o bichinho já estava lá estufado e estava lá. Mal conseguia andar e ainda estava batendo a patinha lá. Quero mais. Né? Então, olha só como é que a gente realmente se consome e vai perdendo até o limite da coisa, né? Bem por aí mesmo. Então vamos lá, impulsos às vezes irresistíveis, né? E buscando o lugar que lhe competia nos trabalhos em andamento, ajuntou: estudemos trabalhando, o tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos, em nosso próprio favor, para sempre. Né? Para terminar o capítulo, né? O tempo utilizado a serviço do próximo é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. Não tem muito a ver com a questão específica do tema que estamos usando, mas é um negócio importante aqui, né? O tempo que a gente gasta ajudando os outros, né? Servindo, é bênção que entesouramos em nosso próprio favor para sempre. A pessoa que ajuda mais, ela aprende mais a fazer. Ajudando, ela vai aprendendo. A pessoa que se torna disposta a servir, a ajudar, está sempre aprendendo.
e ela vai se tornando mais independente. Porque a pessoa que aprende a fazer para ajudar, ela não precisa tanto dos outros para fazerem por ela. Ela vai ficando mais independente. Né? Então, realmente, é isso. Né? Muitas vezes a gente aprende ajudando, porque aquela situação que a gente está dando uma ajuda não é ensinamento da gente. Por isso que diz uma das mensagens do Emmanuel, aqueles livros do Evangelho, fala assim: quem serve, prossegue. Quem serve, prossegue. Ele vai servindo, a gente vai avançando. Mesmo nas dificuldades, a gente vai prosseguindo. Nós ganhamos o primeiro menor que a gente aprende com os espíritos. É verdade. Isso mesmo. Então, capítulo 6, psicofonia consciente. Nós vamos entrar no estudo da psicofonia, que é a mediunidade de falar o que os espíritos estão nos dizendo, vamos dizer assim. Né? Mas nós vamos estudar. Desdobravam-se os serviços da casa harmoniosamente. 3 guardas espirituais entraram na sala, conduzindo o infeliz irmão ao socorro do grupo. Por quê? Porque na reunião mediúnica não é permitido acesso de qualquer entidade. Não é permitido acesso de qualquer entidade. Existe um trabalho de vigilância, existem guardas. Na casa espírita também, no geral, assim, né? No ambiente da casa espírita também. Existem toda uma vigilância para que adentre somente as entidades permitidas para cada trabalho. Nas reuniões públicas, o acesso é mais público, é mais generalizado. Reunião pública já está dizendo, né? Nas reuniões mediúnicas, o acesso, tanto material quanto espiritual, é mais seleto, conforme os critérios estabelecidos pelos espíritos, pela casa. Né? Diz que entraram 3 guardas conduzindo o infeliz irmão. A entidade queria ser socorrida na reunião mediúnica. Era infortunado solteirão, desencarnado, que não guardava consciência da própria situação. Ele não era infortunado porque era solteirão, não, tá? Não tem nada a ver com a condição civil dele. Era só colocar o solteirão aí para caracterizar, para a gente fazer uma ideia. Não tem nada a ver com ser casado ou solteiro. Tá? Ele estava infeliz de qualquer modo. Né? Incapaz de enxergar os vigilantes que o traziam, caminhava à maneira de um surdo cego, impelido por forças que não conseguia identificar. Ele estava sendo conduzido como se fosse um surdo cego pelos espíritos e não estava nem vendo os espíritos amigos. Por ele estava ali por conta própria. É um desventurado obsessor que acabam de remover do ambiente a que desde muito se ajusta. Estava nessa condição como um cego surdo, mas obsediando. Estava ajustado em um determinado ambiente, que nós não sabemos ainda. Né? Ele foi trazido desse ambiente para a reunião mediúnica para receber ajuda. Desencarnou em plena vitalidade orgânica, depois de extenuar-se em festiva loucura. Quer dizer que ele podia ser qualquer um de nós, que estava em plena vitalidade, e ele desencarnou. Não teve aquele processo de doença terminal, de esgotamento, não. Estava cheio de vida e aconteceu uma questão aqui que ele desencarnou. Só que depois de extenuar-se em festiva loucura. Letal intoxicação cadaverizou-lhe o corpo, quando não possuía o menor sinal de habilitação para conchegar-se às verdades do Espírito. Aqui no caso, só adiantando para vocês entenderem, depois ele vai explicar melhor o que aconteceu. Ele chegou em casa, depois acho que era carnaval, teve várias noites lá de festa, bebida e tal, não sei o que. Ele chegou na casa dele, acho que era um apartamento, e ligou o gás lá para tomar banho, e acabou dormindo e foi intoxicado pelo gás
que acabou não acendendo o fogo lá e o gás se espalhou e ele morreu por causa do gás. Né? E a questão aqui importante também é que ele não possuía o menor sinal de habilitação para a morte. Ele não tinha preparação nenhuma. Vocês imaginam uma pessoa está viva, cheia de forças, de desejos, de necessidades, mas de repente acontece um acidente, acontece uma situação, né, acidental, a pessoa desencarna, não tinha vida espiritual, não tinha hábito de oração, não tinha conceitos mais elevados dentro da mente dele, nunca parou para pensar nessas coisas. Olha que se vê, foi lançado de uma hora para outra, para uma outra realidade. Aí que a gente vê esses casos na reunião mediúnica, as pessoas não sabem que desencarnaram, completamente confusas sobre o que está acontecendo, cheias de sintomas, cheias de dores, de mal-estar, de confusão mental, né? Por falta de despreparo. Eu acho que é os casos mais dolorosos, né? Porque quem assim, desencarna no processo de doença terminal que vai até o final, ele já está com uma grande consciência já, né? Sim, já vai lendo, conversando com pessoas, né? Às vezes já vai vendo espíritos até próximos, né? Quando está no processo terminal, assim. Agora, quando é de uma hora para outra, né? É difícil, né? E como quem já conhecia as particularidades da prestação de socorro, que de certo foram antecipadamente preparado, continuou explicando. Mas o Alves já conhecia esse caso. Tá? Reparem, é alguém a movimentar-se nas trevas de si mesmo, trazido ao recinto sem saber o rumo tomado pelos próprios pés, como qualquer alienado mental em estado grave. É um estado de alienação. É um estado de alienação. Né? Pode não ser um estado categorizado, caracterizado como as categorias que a gente tem na Terra aqui, mas a pessoa está alienada. Ela está bordoada pela situação. Né? Então, é uma pessoa em estado grave. Né? Desenfaixando-se da veste de carne do corpo, com um pensamento enovelado, a paixão por irmã nossa, por uma moça que ele estava apaixonado aqui na Terra. Então ele se desligou do corpo físico, enovelado, enrodilhado, preso, identificado com essa paixão por uma determinada moça aqui na Terra. Hoje, torturado e enfermo, que sintonizou com ele. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa, esse rapaz, despreparado para a morte, mas apaixonado pela moça, na confusão em que ele está, ele acabou se acoplando à moça que está encarnada e que ficou enferma. Vocês entenderam? A moça acabou ficando enferma pela presença dele. Hoje, torturado e enfermo que sintonizou com ele, a ponto de retê-lo junto de si com aflições e lágrimas, passou a vampirizar o corpo. Então, aí no caso, a gente pode entender que são duas as forças agindo. É a força do pensamento da moça, sintonizada com ele, às vezes chorando, às vezes, né, querendo estar com ele, por que aconteceu isso, às vezes revoltada, a gente não sabe exatamente aqui. Tá? E o pensamento do rapaz, do desencarnado, se sentindo muito ligado à moça. Você vê que a morte é a perfeita continuação da vida, né? Não tem jeito de trair a nossa realidade. Não tem jeito. A morte é a perfeita continuação da vida. Por isso que nós vamos ter sempre a colheita dos atos praticados. Nós vamos ter a continuação dos pensamentos, dos sentimentos que nós cultivamos aqui na Terra. E ele sempre sabia que o já morreu. Exatamente, sem ele ter consciência de que ele já tinha morrido, né? No caso do rapaz aqui, né? E a moça também, sem ter consciência
está acontecendo com ela, porque ela não sabe exatamente, né, o que está ocorrendo com ela. Então, assim, ele passou a vampirizar o corpo. Ele não está sendo leviano, ele não está sendo perverso com ela, querendo prejudicá-la, nada disso. Mas veja que nem sempre nós precisamos ter esses sentimentos para que nós prejudiquemos alguém. Às vezes basta a inconsciência de nós mesmos em certos comportamentos ou certa realidade nossa que nós já passamos a pesar sobre alguém vibratoriamente, né? Comportamentalmente. Então ele se juntou a ela ali por questão de afinidade e está vampirizando sem perceber, inconscientemente. Toda uma questão de osmose espiritual. Sabe o que é osmose? Né? Aquele meio, aquele ambiente que tem menos, ele tira do ambiente que tem mais. Assim, se você tem dois negócios de líquidos assim, para equilibrar a tendência, se tiver uma comunicação entre esses dois recipientes, eles vão se igualar. Então, uma osmose espiritual, já pode falar. Eu estava aqui, né? É que, às vezes, uma pessoa da família desencarna, mas não tem preparo, não tem consciência, acaba ficando lá por estar perdido, assim, por não ter preparo. Um familiar desencarnou, mas sem preparo, ele naturalmente vai voltar para casa e provavelmente vai ficar ali pesando no ambiente psíquico, na economia vibratória da família, né? Porque ele volta para o ambiente que era dele, só que agora ele precisa ir para um outro ambiente, precisa se preparar, aprender, se equilibrar. Depois ele pode voltar para a casa dele como espírito amigo, protetor, que vai ajudar a família, que vai gerar saúde, bem-estar, né? Mas na condição que estava, poderia causar doenças, poderia causar depressão, poderia causar uma série de desajustes. E uma simbiose, o que é? Simbiose é um regime de trocas, em que aparentemente ambos obtêm gratificações, ambos obtêm benefícios, entre aspas, porque nem sempre são benefícios de fato. Né? Na verdade, acaba havendo frequentemente uma troca de baixo nível. Nós podemos ter relacionamentos simbióticos entre parentes, amigos, né? De mútua dependência. Mútua dependência. Né? Então, um não consegue ficar sem outro. Na verdade, aqui não deixa de ser um relacionamento simbiótico. Deixa as viciações, né? A vampirização ali não deixa de ser o hospedeiro permitindo que o parasita se estabeleça. A obsessão, ela se baseia nessa simbiose. Nós deixamos que o parasita se instale. Não precisávamos deixar, muitas vezes deixamos. A perda do veículo físico, a deficiência espiritual em que se achava, deixou-o integralmente desarvorado, como um náufrago dentro da noite. Porque o corpo físico para nós é uma espécie de casulo, de proteção, né? A gente se sente muito bem ambientado aqui na matéria, de repente você perde esse corpo, a pessoa fica desarvorada, perde o rumo. Porque ela se identificava muito com a vida material, muito com o corpo. E de repente se vê desalojado do corpo, como um bichinho que perdeu a casinha, um caramujinho que de repente se viu privado de voltar para o seu habitat natural. Né? Então era assim que eles se encontravam. Né? Entretanto, adaptando-se ao organismo da mulher amada, olha só, adaptando-se ao organismo da mulher amada, porque é um processo mesmo de acoplamento, né? Através do sistema nervoso, a pessoa vai se acoplando mesmo ao sistema nervoso do outro. É um processo mesmo de parasitação, como uma planta que começa a parasitar uma árvore, por exemplo. Tá?
Então, adaptando-se ao organismo da mulher amada, que passou a obsidiar, nela encontrou um novo instrumento de sensação. Encaixando-se no corpo da mulher, ele tem acesso ao fluido vital da mulher, que está encarnada. Porque nós estamos encarnados, nós espíritos conseguimos nos acoplar ao nosso corpo pela presença do fluido vital. Ok? É o fluido vital que é a cola que nos permite nos acoplar ao nosso corpo. Se a gente for procurar o livro dos espíritos, vai estar isso lá. É o laço que ele tem com o espírito ao corpo, o fluido vital. Só que o fluido vital é, ao mesmo tempo, a força mediúnica. Porque pelas características de relação entre o espírito e a matéria. É a força mediúnica, por excelência. É o fluido vital. É o ectoplasma. Quando ele está acoplado a ela, está ao mesmo tempo usando as suas forças mediúnicas, lembra que todos nós somos médicos, né? Ela está usando as suas forças mediúnicas, ao mesmo tempo as suas energias vitais, porque são a mesma coisa. Então está vampirizando e ao mesmo tempo se tomando de uma vitalidade fictícia. Vocês entendem? Está absorvendo as energias vitais da moça, passa a sentir sensações, ela passa a ser um novo instrumento de sensações. Como é que ele faz para se sentir vivo? Se acopla a ela. Então as energias vitais dela são um alimento para ele, para o espírito, em que ele tem uma certa vitalidade. Por quê? Porque ele se viu privado dessa vitalidade e se encontra, vamos dizer assim, se encontra frágil sem esse elemento material. Ele se encontra frágil na vida espiritual sem o alimento material que ele se acostumou. Então ele se acopla a moça para obter esse alimento material. Ok, pessoal? Tá. Vamos lá. Vendo por seus olhos, ouvindo por seus ouvidos, muitas vezes falando com a sua boca. Olha o fenômeno mediúnico aí. Vocês entendem? O fenômeno mediúnico completo. Está sentindo através dela, está ouvindo por seus ouvidos e está falando com a sua boca. Porque afinal de contas está havendo uma mistura do pensamento do espírito com o pensamento da moça, das sensações do espírito com as sensações da moça, das palavras do espírito com as palavras da moça. Isso vai caracterizando essa relação simbiótica, essa relação de obsessão, vai caracterizando em estágio avançado, vamos dizer assim, e vitalizando-se como os alimentos comuns ingeridos por ela. Olha que coisa, né? Quer dizer que o que ela come, porque veja bem, a nossa energia vital não é só a energia, é um conceito errado, aquele pensamento, o espírito tem, nós temos na Terra aqui uma quantia de energia vital que a gente trouxe do plano espiritual e que a gente vai viver 70, 80 anos. Alguém está vivendo aqui só de energia vital que trouxe do plano espiritual? Não, né? Na verdade, a gente vê no livro dos Espíritos que a energia vital, ela surge da relação do espírito com a matéria. Quando você junta espírito e matéria, produz-se a energia vital. Ou seja, é preciso que haja respiração, é preciso que haja alimentação. Essa metabolização de tudo que nós usamos aqui na matéria favorece o surgimento da energia vital. Tá? Então, por isso que nós vamos perdendo a vida, é quando nós não temos mais capacidades orgânicas de gerar essa energia vital, por falecimento dos órgãos. Se o fígado começa a falir, se o pulmão começa a falir, se o coração já não funciona mais, aí nós não vamos ter a produção dessa energia vital. Tá?
também. Cara, é provável que até o ponto do alimento dela seja interferido em interferência dele, fazendo busca, deixa passar bastante e não gostar. Meu pai está falando que é provável nesse caso que até os gostos alimentares da moça sofram uma interferência. E essa vontade desenfreada também, muitas vezes acontece com a gente, né? Às vezes a gente está chegando no suplemento. Meu pai está falando que às vezes a vontade desenfreada de comer, que às vezes acontece com a gente, pode ser que seja uma vontade adicional à nossa. Pode ser. Assim como de qualquer outra coisa que a gente começa a fazer exageradamente. Tudo que a gente começa a fazer exageradamente já está sinalizando que talvez possa estar havendo uma vontade adicional nossa. Ou seja, pessoas, espíritos que estão se acoplando à nossa vontade. Eu já vi casos assim, de uma pessoa virar um galão daqueles grandão assim de vinho e virar e beber tudo e não ficar bêbado. Por quê? Porque é de tal forma vampirizado, né? É de tal forma sugado pelas entidades que estão bebendo junto, a gente já falou isso aqui às vezes, que o álcool praticamente nem fica todo no organismo da pessoa. Lógico, ela vai ficar bem alcoolizada, só que não na proporção que ela bebeu, porque tem mais gente ali participando junto. Eu sei que é chocante isso, mas é a realidade, né? Isso acontece mesmo. Eu cheguei em casa e eu, depois de uma reunião, eu consegui que mandou, como passava. Aí eu desconfiei, falei, eu sou assim, eu estou vendo a forma passada. Mas sabe o que é isso? Eu vou colocar um atenuante para você, tá? Porque tem o seguinte também, na reunião mediúnica se consome muita energia do médium. Tá? Nós temos uma queda na glicose muito acentuada. Tá? Porque as energias que nós exteriorizamos são energias vitais para nós. Então você doa, você ajuda as entidades que estão precisando e tal. Só que muitas vezes a queda de energia é acentuada. Você chega em casa, pode acontecer de dar uma vontade de comer doce, por exemplo. Calma, Uma festinha, né? Faz uma prece antes. Senhor, abençoe esse bom doce que eu vou comer. E manda bala, né? Porque, inclusive, quem vai sair de carro de uma cidade para outra, por exemplo, o que se recomenda? Depois de uma reunião mediúnica, pega um chocolatinho, conhece que não está pega uma balinha e chupe. Pega um suquinho lá, come, já deixa no carro lá. Para evitar, ainda mais se a pessoa já tem uma certa tendência à hipoglicemia, para evitar quedas acentuadas de glicose. Né? Porque, inclusive, acontece acidente por causa disso. Tá? Senão dá um apagão, a pessoa desmaia e vai acordar no hospital. Então, é uma coisa interessante. Aí, como chupa uma balinha, come um chocolatinho, já regulariza ali. Aí chega em casa e come aquela feijoada. Mas aquele dia eu falava com ele, era demais, foi barato. E eu desconfiei, já falei, nossa, isso não é meu. Aí eu fiz uma oração com a população. Ah, vampirismo mesmo, entende? Tentei aliviar a sua. Não adianta. Ai, gente, acho que tá na hora, vamos dar um pausa de